Você já se perguntou o que é o perispírito e como ele pode afetar sua vida espiritual de maneira profunda? Talvez você não saiba, mas esse envoltório invisível tem mais influência sobre a sua saúde e equilíbrio espiritual do que qualquer remédio ou terapia física que você já tenha experimentado. Acredite, a ciência já está começando a descobrir o que os estudiosos espirituais há séculos já sabem. A energia que molda o nosso corpo e nos conecta com o mundo espiritual é muito mais poderosa do que imaginamos. No fundo, o perispírito não é apenas um conceito filosófico, mas a chave para a transformação espiritual, quem sabe, para a cura de doenças que parecem não ter explicação. Quer saber mais sobre essa incrível descoberta? Prepare-se, porque a resposta vai te surpreender. Definição e função do perispírito. João sempre se sentiu um pouco perdido, como se uma parte de si mesmo não estivesse completamente em sintonia com o mundo. Ele passava os dias buscando respostas em livros, conversas e meditações, mas uma sensação de desconexão o acompanhava. Até que, em uma conversa com um mentor, ele ouviu falar sobre o perispírito, um conceito que nunca havia considerado. O mentor explicou que o perispírito era uma espécie de corpo intermediário, uma ligação vital entre o espírito e o corpo físico. Essa definição mudou a perspectiva de João, pois agora ele entendia que sua sensação de distanciamento poderia estar relacionada a um desequilíbrio nesse corpo semimaterial. O perispírito não apenas conecta, mas transmite as impressões do mundo material para o espírito e vice-versa, permitindo que os dois mundos se comuniquem de forma harmônica. Como um elo essencial entre o corpo físico e o espírito, o perispírito tem a missão de permitir que o ser humano experimente a vida material com todas as suas nuances. Ele não é apenas um canal de comunicação, mas também desempenha o papel de intermediário entre os dois mundos, suavizando as transições e os choques que podem surgir durante a experiência física. Imagina, por exemplo, um músico tocando uma melodia suave, onde cada nota é uma sensação, uma percepção que vai se moldando no espírito, mas que também impacta o corpo. O perispírito é como essa melodia, transmitindo e recebendo, possibilitando que a sinfonia da vida siga sua composição sem ruídos. É interessante notar que, sem o perispírito, a experiência física seria impossível. Ele atua como uma camada sensível e flexível, permitindo que o espírito receba as impressões sensoriais do corpo e responda ao mundo de maneira única. João começou a perceber que, ao cuidar de seu perispírito, com bons pensamentos, atitudes e práticas espirituais, ele também estaria aprimorando sua capacidade de viver e sentir o mundo ao seu redor de forma mais profunda. A ligação entre o espírito e o corpo se tornava, então, um campo fértil para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Características do perispírito. Maria sempre teve uma sensação peculiar sobre si mesma. Não era só a forma como seu corpo se movia, mas algo mais sutil que se estendia além da carne. Durante uma palestra sobre o perispírito, ela ouviu uma explicação que fez total sentido. O perispírito é semimaterial, um corpo que não é exatamente físico, mas tampouco totalmente espiritual. Seu mentor a comparou a uma fina camada que permeia o corpo, como se fosse uma pele invisível que, ao mesmo tempo, toca o mundo físico e o espiritual. Era como se ela tivesse descoberto uma parte fundamental de sua existência, um elo invisível, mas essencial, que interligava sua essência com a matéria que a envolvia. Essa camada, semimaterial, é como um reflexo da alma. Os pensamentos, emoções e ações do espírito ficam registrados no perispírito, fazendo com que ele seja moldado conforme o nível de evolução moral e intelectual da pessoa. Maria começou a perceber que as características de seu perispírito estavam diretamente ligadas às suas experiências de vida, momentos de felicidade, tristeza, traumas e realizações. Cada um desses sentimentos deixava uma impressão, modelando seu perispírito e, consequentemente, sua experiência física. Ela sentiu, pela primeira vez, que sua vida não era apenas um acaso, mas o reflexo de um espírito em constante aprendizado. O mentor ainda acrescentou algo que a fez refletir profundamente.
O perispírito é a forma como o espírito se adapta ao corpo e, ao mesmo tempo, como ele o modela. Maria compreendeu que a evolução do espírito não se dá apenas no plano espiritual, mas se manifesta através das experiências no corpo físico. Como uma argila sendo moldada, o perispírito reflete as imperfeições e as qualidades do espírito, e ao aprimorar suas ações, pensamentos e atitudes, o espírito pode gradualmente refinar seu perispírito. Para Maria, isso significava que ela poderia, de fato, modificar suas experiências e sua percepção de vida, simplesmente cuidando da sua evolução interna. O perispírito e a saúde física. João sempre acreditou que as doenças eram algo puramente físico. Quando ele começou a sentir dores constantes, ele procurou os médicos mais renomados, mas nada parecia resolver. Foi quando encontrou uma antiga amiga, Clara, que estudava a doutrina espírita, que ele começou a enxergar a saúde sob uma nova perspectiva. Ela lhe explicou que o perispírito tem uma relação direta com a saúde do corpo físico. Assim como o molde de argila define a forma da peça, o perispírito pode influenciar a estrutura e o funcionamento do corpo físico. João, então, passou a questionar se as suas próprias dificuldades de saúde poderiam ter algo a ver com sua energia espiritual. Clara lhe contou que quando o perispírito está desequilibrado, seja por sentimentos negativos, traumas não resolvidos ou falta de harmonia interior, isso pode se refletir no corpo físico, causando doenças. Os médicos talvez não percebessem esse vínculo, mas no mundo espiritual, os desequilíbrios energéticos e emocionais são vistos como precursores de problemas físicos. Ela ainda o alertou que, muitas vezes, as dores e doenças não são apenas uma consequência de fatores externos, mas uma manifestação interna do espírito que está tentando chamar a atenção para algo que precisa ser resolvido. Foi aí que João começou a entender que a verdadeira cura não seria apenas médica, mas espiritual. Ao longo do tempo, João passou a se cuidar de maneira mais profunda, com práticas que equilibrassem seu perispírito, como a meditação e o autoconhecimento. Ele percebeu que, ao trabalhar sua paz interior e tentar lidar melhor com seus sentimentos e pensamentos, ele não apenas se sentia mais leve espiritualmente, mas suas dores físicas começaram a diminuir. A cada dia, ele entendia melhor o que Clara lhe dissera. A saúde física não pode ser dissociada da saúde espiritual. O cuidado com o perispírito é tão essencial quanto o cuidado com o corpo material, e foi essa compreensão que realmente o transformou. Agora que você entende o impacto do perispírito sobre sua vida espiritual, fica a pergunta: como você pode usar esse conhecimento para transformar sua vida? Está disposto a buscar o equilíbrio espiritual e compreender melhor o que realmente te influencia? Ao aplicar esse entendimento, você abre portas para um novo nível de autoconhecimento e bem-estar. Não deixe essa oportunidade passar. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo insights incríveis como este, que podem mudar o seu caminho para sempre. Qual é o próximo passo que você dará em sua jornada espiritual?